Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, fazer assim minhas coisas técnicas. Eu vou ficar aqui meio cortadinho, mas assim fica melhor. É o seguinte, hoje nós vamos trabalhar com a continuidade do nosso assunto sobre a história da história. Hoje a gente vai trabalhar com a história da erudição, da razão e do progresso, que é aquela história que vai vir do Renascimento, do Iluminismo e do positivismo dos séculos XIX, né, 18, 19, dando continuidade ao que a gente trabalhou nas aulas passadas, né? Eu tô com esse cabeção aqui, pronto. Vamos dar uma continuada no conteúdo e no final teremos uma surpresinha para vocês. Começando a explicação. No final do período feudal, lá no século XIV, XV, vai acontecer a crise desse sistema, né? Esse sistema que durante muito tempo, né, que se formou e depois se consolidou na Europa, ele vai entrar em crise lá pelos séculos XIV, XV, XVI, tá? A crise do feudalismo permitiu o surgimento, e não foi só a crise do feudalismo, né? Tudo aquilo que o feudalismo se baseava, né, ou dava sustentação, também passou a ser criticado, e uma das principais coisas que foram criticadas do feudalismo foi a Igreja Católica, né? E lembrar que a Igreja Católica que era responsável pela produção daquela história teológica cristã, né? Então, um novo processo histórico vai se iniciar a partir dessa crítica do feudalismo, do período medieval, crítica à Igreja Católica, e esse período é chamado de modernidade, em que vão surgir novas formas de viver em sociedade e novas formas de pensar. Ao mesmo tempo, um novo grupo social, né, que é outra característica desse momento histórico, outro grupo social surge muito relacionado às atividades de comércio e indústria. Esse grupo social nós vamos chamar de burguesia. E aos poucos, ao longo desses anos, a partir do século XVI principalmente, essa burguesia vai impor seus interesses e sua vontade ao restante da sociedade. O interesse, né, que aí é outra característica, né, que o interesse pelo homem como centro do mundo, né, o que nós vamos chamar de antropocentrismo, surgiu, né, dentro e em oposição a uma sociedade medieval, que estava preocupada só com a fé cristã. Então a gente vai ter essa sociedade medieval, né, da história teológica cristã, preocupada com a fé, com a salvação da alma, e aí vai surgir, né, na crítica a esse tipo de sociedade, uma nova sociedade em que o interesse deixa de ser na divindade, né, um teocentrismo, para um antropocentrismo, interesse no homem, nos interesses dos homens, né, das mulheres também, né, gente? Mudanças foram lentas, mas constantes, em direção ao abandono da antiga visão religiosa da história, que, porém, ainda influenciou filósofos e estudiosos nos séculos posteriores e possui adeptos mesmo no século XX. Então, o que ele está dizendo aí? Que aconteceram algumas mudanças. As mudanças foram, né, aconteceram de forma vagarosa, devagar, mas sempre aconteceram. Contudo, essa visão religiosa, né, do medievo, ela nunca desapareceu completamente. Se a gente for parar para pensar, ela nunca desapareceu nunca, né, gente? Vamos aqui entrar num acordo. Desde lá da narrativa mitológica, né, nos primeiros seres humanos, essas narrativas elas estão aí, né? A gente tem que percebê-las, mas ao mesmo tempo identificá-las, entender qual é a importância delas, para que elas servem, e que elas não servem para explicar tudo, né? Que elas têm um limite, né, de possibilidade de conhecimento. O contato com a filosofia árabe, e por meio da filosofia árabe, com a filosofia grega, sobretudo aristotélica, modificou bastante o ambiente cultural da época.
havia já, né, desde os séculos 12 e 13, os que dividem e os que conciliavam fé e razão. Ou seja, tinha gente que dizia que seria extremamente racional, tinha gente que dizia que era extremamente religioso, e tinha pessoas que tentavam misturar as duas coisas, tá? Isso já mostra pra gente que essa divisão, ela já nos mostra que os homens dessa época buscavam os lugares, né? Qual o lugar da razão, qual o lugar da fé. Aos poucos foi se formando uma concepção não teológica do mundo e da história. O conhecimento não partia mais de uma revelação divina, mas de uma explicação vinda da razão humana. Então a gente não aprendia mais história para entender quais eram os projetos de Deus, né, segundo a concepção cristã, católica, mas agora a gente já entendia que a história ela tinha que vir a partir da nossa razão, né? A construção da história tinha que vir a partir da nossa razão, para compreender o que exatamente? Compreender a trajetória dos seres humanos no tempo. Mas aí essa resposta ela vai mudar um pouquinho, né, gente? A gente vai ver os vários tipos de pensamento dando respostas diferentes. O racionalismo se impôs daí em diante. Não procura-se mais a salvação no outro mundo, mas o progresso e a perfeição aqui nesse mundo. Não se é mais guiado pela fé, mas pela razão. Racionalismo é uma postura de você seguir a sua razão. Você não vai procurar elementos na crença, você vai procurar elementos na razão, né? Uma outra corrente de pensamento posteriormente se fortaleceu, o empirismo, né? Essa forma de pensar enfatiza, né, o empirismo enfatiza o papel da experiência no conhecimento, recusando explicações que não se apoiem nos fatos. Então o empirismo é assim, ó, eu quero ver os fatos para eu poder conhecer. Se eu não ver os fatos, eu não vou acreditar que esse é um tipo de conhecimento válido. Então eu tenho que fazer uma experiência, eu tenho que fazer uma vivência para que eu possa verificar se é isso mesmo ou não. Durante o Renascimento, a cultura europeia ocidental, desprezando os 10 séculos medievais, procura retomar a antiguidade greco-romana, seus valores, sua arte. Então o Renascimento tem até esse nome meio estranho, né? Renascer. O que morreu na cabeça deles? Morreu os valores greco-romanos. E quem que matou os valores greco-romanos, professor? A Igreja Católica. Então, assim, eles pensavam que ao estudar essa galera, né, da Grécia e da Roma Antiga, eles estariam ressuscitando os valores, o conhecimento dessa galera que na cabeça deles havia sido morto pela Igreja Católica e suas questões relacionadas à fé. O conhecimento histórico se transformou consideravelmente, né, nesse período do Renascimento. Com a preocupação com os textos antigos e por sua exatidão, com a pesquisa, a formação de coleções de moedas, de objetos de arte, de inscrições antigas, foi levantado um enorme material para a reconstituição do passado. Então, o que essa galera fez? Foi olhar para a Grécia e para Roma e começou a coletar coisas dessa época, né? Então, eles coletavam a moeda, eles coletavam um vaso, tinham as inscrições na parede, eles coletavam, né? Faziam os desenhos dessas inscrições e buscavam compreender essas inscrições. Então, essa galera juntava esses objetos todos em um lugar. Poderia ser um gabinete, um escritório, poderia ser até mesmo no museu. Esse período nós vamos chamar do período do colecionismo, né? O período em que você colecionava coisas. Desde o século XVI ao XIX, multiplicaram-se as técnicas para reunir, preparar, criticar toda essa documentação, que forneceu os dados e os elementos para a interpretação histórica. Então, essa galera que reuniu esses elementos antigos forneceu posteriormente as informações para os historiadores poderem trabalhar. Esse conjunto de técnicas usadas, vamos entender, teve esse período colecionista, né, do século XVI, XVII, XVIII,
Então, os historiadores, eles não eram colecionistas, mas eles estudavam o que os colecionistas colecionavam. E no estudo, eles iam vendo como é que foi a época anterior, né? Só que essas técnicas que os colecionistas usavam se aperfeiçoaram ao longo do tempo, né? E auxiliou, a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso, e auxiliou na escrita da história. O conjunto dessas técnicas, né, de crítica, separação, catalogação, o conjunto dessas técnicas passaram a ser chamadas de erudição. Tá? Então, os eruditos eram as pessoas que catalogavam, criticavam, e criticar é você dizer se isso é verdade, se isso não é, se isso pertencia a tal pessoa ou não pertencia. Então, o elemento de crítica era importante para esses colecionistas, né, que eram eruditos. Com a Reforma Protestante, no século XVI, aumentou a busca pela exatidão dos fatos relacionados à história da Igreja e do cristianismo. Isso fez as narrativas elogiosas e mitológicas caírem em desuso. Então, assim, galera, por que os protestantes, os historiadores protestantes, foram nesse caminho da exatidão dos fatos para se distanciar, né, dos historiadores católicos, né, que não eram muito específicos, não averiguavam direito as informações, como a gente viu na aula passada. Então, para se distanciar dos historiadores católicos, os protestantes, eles falaram, olha, então eu vou ser mais criterioso, só vou escrever sobre o que realmente aconteceu, vou me afastar um pouco das narrativas mitológicas e dos elogios às famílias, como a gente viu que eram características da história teológica cristã. Esses estudiosos e humanistas, né, numa linha que surgiu, desde a segunda metade da Idade Média, né, do século XII em diante, revivem a tradição de crítica dos filósofos e historiadores da Antiguidade. Então, quem eram os humanistas do Renascimento, né, que surgiram a partir do século XII e caracterizaram o Renascimento? São pessoas que pretendiam ser seguidores dos filósofos e dos historiadores da antiguidade, né? Lá do Aristóteles, principalmente, e do Cídites, do Heródoto, e toda aquela galera que a gente viu na aula dos historiadores do mundo antigo. Do avanço das técnicas eruditas que se formam as disciplinas auxiliares da história. Então, como eu falei para vocês, né, que esse conjunto de técnicas foi se aperfeiçoando e se auxiliou a escrita da história. Então, essas técnicas se transformaram nas disciplinas auxiliares da história. E quais são as disciplinas auxiliares da história? Então, como vocês estão vendo aí, né, a cronologia, a epigrafia, a numismática, a sigilografia, a diplomática, a onosmática, a heráldica, a genealogia, a arqueologia e a filologia. São as principais técnicas / disciplinas auxiliares que ajudam aos historiadores. Os estudiosos utilizaram essas diversas técnicas para aprender e escolher os documentos significativos, situá-los no tempo, classificá-los quanto ao gênero e criticá-los quanto ao grau de credibilidade e veracidade. Então, o que é que esses historiadores, antes, né, esses colecionistas eruditos faziam? Eles utilizavam essas técnicas para ver se o documento era importante ou não, ver a época de cada um, quem vem antes, quem vem depois no tempo, classificar quanto ao gênero, né, o que é tal coisa, e verificar, né, se eles realmente são verdadeiros, né, se aquilo que eles trazem de informação é verdade, e se eles são verdadeiros mesmo, eles não são ali fingindo informações, né. Com a desestruturação do sistema feudal e a ascensão da ordem social burguesa, surge um novo movimento filosófico chamado de iluminismo, que é lá no século XVIII, tá? A gente viu até agora coisas que aconteceram lá no século XV, XVI, agora a gente vai ver um pouco o que acontece lá nos séculos XVII e XVIII. O iluminismo, o que é? Uma corrente filosófica
que procurou mostrar a história como sendo o desenvolvimento linear, progressivo e ininterrupto da razão humana. Então, entender que o iluminismo tem a ver com o desenvolvimento da razão no tempo, né? Ou seja, progressivamente o ser humano vai controlando e expandindo através de sua razão, né? Sua existência. E a história ela contaria justamente essa trajetória de expansão, né? Para os iluministas, assim como para os humanistas do Renascimento, então vocês já percebem que são dois grupos diferentes. Nós tínhamos lá no Renascimento os humanistas, né, os eruditos e tal, e agora no século XVIII nós vamos ter os iluministas. A Idade Média foi um período de trevas, né, causadas pela fé como explicação de tudo. A partir de então, o conhecimento se aproximava da verdade. O iluminismo vem de luz, o ato da iluminação pela razão. Então, como é que eu vou conhecer as coisas? Utilizando a razão, né? A razão é que vai construir o conhecimento, e o conhecimento é que vai ser a luz que vai me guiar. Essa é a ideia básica, vamos pensar assim, do iluminismo, né? Para esses filósofos, a humanidade passará a dominar cada vez mais a natureza numa progressão constante. Então, a história do homem seria a história do domínio do homem sobre a natureza, né? A construção de cidades, o seu aumento demográfico e por aí vai. Aumento demográfico é aumento da quantidade da população, tá, gente? Do ponto de vista da história, a preocupação é com a história da civilização, a partir do domínio da natureza e da razão. Então, quando nós vamos ter o domínio da natureza pelo homem e o uso da razão, é que vai se constituir principalmente o surgimento de civilizações, né? Então, o que seria a história da humanidade, a história das civilizações. O homem iluminado, levado pela fé em sua própria razão, trabalha para seu próprio progresso. Isso é uma ideia que vai dar, que a gente pode traduzir numa palavra, que é o individualismo, né? O individualismo burguês. A ideia de que o ser humano sozinho, guiado pela razão, consegue tudo, né? Essa ideia ela vai surgir nessa época. E como é que eu vou conseguir tudo, né? Desbravar a natureza, vou conseguir através da razão. Né? Essa é a ideia principal. No século XIX, com o fim das guerras napoleônicas, lá por 1815, a burguesia busca disseminar sua visão de mundo com o objetivo de consolidar sua ordem social. Aí a gente vai ver aí um dos filósofos que mais criticaram a Igreja Católica, né, os filósofos iluministas, no caso, Voltaire. E aí, depois da era napoleônica, né, vai surgir essa corrente, né, que explica, justifica de forma racional essa nova ordem que a burguesia quer implementar. Essa explicação vai ser chamada de liberalismo. Né? Liberalismo é uma corrente filosófica que reclama o progresso por meio da liberdade, contra a forte autoridade das monarquias e da igreja, que se exerceu durante muito tempo em todos os níveis da sociedade. Então, o que é que o liberal quer? Ele quer tirar do jogo as monarquias e, né, no controle político dos estados e tirar do jogo a Igreja Católica como legitimadora das práticas sociais. Então, o burguês ele quer criar uma ideia racional, ou seja, que não seja nem da monarquia velha, que era autoritária, absolutista, nem da Igreja Católica, que acredita mais na fé. Então ele vai tentar criar esses conceitos mais racionais, né, filosóficos, para poder, né, legitimar a sua ordem social. O liberalismo ajudou a moldar a forma dos estados burgueses, chamados de Estado liberal, cujo maior exemplo é a Inglaterra. Alguns historiadores do período, chamados de liberais, são muitas vezes estadistas, homens envolvidos na ação política. Com esse intuito amplo, produzem suas obras historiográficas, em geral de caráter nitidamente político. Então, esses historiadores, influenciados pelo pensamento liberal, né, eles eram homens que tinham interesses, né, com a prática política do Estado. Então, pelo interesse deles, eles escreviam uma história ligada à ação política, ligada à ação militar, ligada às ações diplomáticas, né, entre países, uma história de guerra, né, dos feitos militares, porque para eles era interessante entender e compreender como é que o Estado se formou ao longo do tempo, tá? Então era uma história eminentemente política.
No século XIX, temos a afirmação dos nacionalismos europeus e conflitos daí decorrentes. Então, no século XIX vai surgir uma coisa que não existia antes na história da humanidade, que é a ideia de Estado-nação, né? Que é um povo, uma língua, uma história, né? Uma bandeira nacional. Essas coisas vão surgir muito no século XIX. E os historiadores vão acompanhar essa onda nacionalista, criando histórias das diversas nações. Então, história da França, história da Inglaterra, história da Escócia, história da Espanha e por aí vai. Surgem inúmeras sociedades de pesquisa, governamentais ou particulares. O que essas sociedades de pesquisa faziam? Eram homens interessados em construir história, tá? Vamos seguir aqui. Cada país levantou a documentação referente ao seu passado, construíram museus e arquivos públicos nacionais para a guarda dessa documentação. Então, essa época, o surgimento dos arquivos públicos, dos museus nacionais. A França é um grande exemplo desse movimento, né? A França, a Inglaterra. Dentro dessa visão nacionalista se encaixam alguns historiadores que são classificados como românticos, pois são dotados de uma certa contemplação sentimental da história e procuram uma volta ao passado cheio de nostalgia. Então esses românticos, eles olhavam o passado com nostalgia, com sentimentalismo, queriam que o passado retornasse, né? Por quê, professor? Porque esses românticos, eles justamente queriam se contrapor a esses liberais, né? Se contrapor a esses burgueses. Para eles, a história não pode ser feita como uma análise fria. O passado deve ser ressuscitado em todo o seu ambiente próprio. Então, eles queriam ressuscitar o passado do jeito que o passado era, né? Não como um peso morto numa folha de papel. Para compreender a história de cada nação, a preocupação geral do século XIX, os historiadores voltam ao passado, né? Procurando caracterizar o povo. Esse espírito é que explica para eles a situação e sua maneira de ser. Então, por que eles voltam ao passado? Porque eles querem saber o que é que o povo tem de comum. Só que isso é um pouco ideológico, porque o povo ele é muito diferente ao longo do tempo, ele muda muito. Então, assim, percebam que o interesse desses historiadores era justamente criar esse Estado-nação, né? Inventar esse Estado-nação. Então, esse Estado-nação ele foi inventado, ele foi criado a partir do interesse desses grupos sociais. Contudo, é na Alemanha que surge a preocupação de transformar a história em uma ciência. Os historiadores alemães, em reação ao idealismo dos românticos, querem que a história se torne uma ciência mais segura possível, como as ciências exatas e da natureza. Para isso, pretendem um grau de exatidão semelhante ao das ciências da natureza, a elaboração de métodos de trabalho análogos e efetivos, que estabelecessem leis e verdades de alcance universal. Então, o que esses historiadores tinham interesse é criar um método que investigasse a história e esse método fosse universal, aplicado a todas as sociedades. Eu já adianto a vocês que a gente vai estudar um pouquinho melhor isso mais lá na frente, mas esse método que os historiadores alemães criaram é o método de investigação a partir de fontes escritas. E isso vai trazer muito problema. Por quê, professor? Porque vão ter sociedades cujo passado não produziu fontes escritas, como as sociedades indígenas no Brasil, como as sociedades africanas. Muitas sociedades africanas não produziram documentos escritos, são sociedades orais. Só que para esses historiadores alemães, o que importava era o estudo dos documentos escritos, porque era o método deles, né? Então isso vai trazer muito problema mais à frente. Com a finalidade acima, o trabalho de escrita da história vai se centrar numa crítica seríssima das fontes, visando ao levantamento criterioso dos fatos, né? Então essas fontes, pensem vocês, fontes escritas, documentos escritos. O maior nome dessa tendência, inclusive o criador desse método, né, essa tendência chamada Escola Científica Alemã, foi Leopold von Ranke, cuja famosa frase inspirou gerações de historiadores. Qual era a frase famosa dele? Que era preciso levantar os fatos como eles realmente passaram.
E como é que você vai levantar esses fatos do jeito que eles passaram? Você vai ler nos documentos, né? Ou seja, documentos escritos dizendo quais foram os fatos. Aqui nós vamos ter uma pintura a óleo, né, de Leopold von Ranke. Então, o trabalho do historiador para Ranke era exigente, seguro, mas essa linha de orientação acabou dando força a uma postura historiográfica conhecida como positivismo histórico, iniciado lá no século XIX, que tem uma influência grande até hoje. O positivismo como filosofia surge ligado às transformações da sociedade europeia ocidental na implantação da sua industrialização. Segundo essa forma de pensamento, cabe à história um levantamento científico dos fatos, sem procurar interpretá-los, deixando para a sociologia sua interpretação. Para os historiadores positivistas, os fatos levantados se encadeiam como mecânica e necessariamente numa relação determinista de causas e consequências. Então aqui, quem nunca, né, estudou a independência do Brasil desse jeito positivista, né? Vamos estudar a independência do Brasil. Quais foram as causas? Quais foram as consequências? Ou seja, essa forma de estudo da história, de pesquisa e estudo da história, foi muito disseminada por essa galera chamada de positivista histórico, tá? A história por eles escrita é uma sucessão de acontecimentos isolados, né, relatando sobretudo os feitos políticos dos grandes heróis, os problemas dinásticos, as batalhas, os tratados diplomáticos, entre outros. Para os historiadores positivistas, o passado é algo morto. O tempo presente nada teria a ver com o passado. Este seria o objeto de uma pesquisa que se estuda de forma absolutamente neutra, sem nenhuma emoção. Então, olhe como as características da historiografia positivista. O positivismo histórico é a forma como a disciplina escolar história foi pensada durante muito tempo. Os livros didáticos e as aulas de história nas escolas seguiram durante muito tempo essa postura. Então, como eu falei para vocês, né, a nossa escola, né, o ensino de história em escola foi muito inspirada por esses positivistas históricos. No século XIX, outra postura historiográfica surgiu, a partir das reflexões de filósofos como Hegel, cujo idealismo reintroduziu em novas bases o movimento dialético, tese, antítese e síntese, ou nova tese, tá? Que se contrapôs ao racionalismo iluminista com sua fé cega no progresso. Então, o que é que está dizendo aí o nosso último ponto? Né, que vai surgir lá no século XIX uma outra postura, ligada muito a essa ideia, né, do movimento dialético, que eu vou explicar na próxima aula para vocês, mas eu já estou adiantando, tá? Esse movimento dialético vai pôr em xeque a ideia dos iluministas de que o progresso é que vai, ou a razão, né, é que vai, e o progresso é que vão resolver todos os nossos problemas, tá ok? Então, galerinha, terminamos mais uma aula. Gostaria que vocês voltassem no Google Sala de Aula e dessem uma lida um pouco mais atenta no slide e fizessem, né, as questões da apostila. E aí tem uma novidade essa semana. Vocês não vão ter acesso imediato ao formulário. O acesso ao formulário vai ser apenas em um dia, lá no dia 17, entre as 8 e 17 horas, ok? Vocês, nesse formulário, não vão apenas escrever as suas respostas. A partir de agora, no formulário, vocês deverão responder questões do conteúdo apresentado tanto aqui, né, na nossa videoaula, como no slide que você pode ler posteriormente. Então, vai ter essas duas partes. Na primeira parte do formulário, vocês vão responder questões de múltipla escolha, são 15 questões. E na segunda parte do formulário, vocês vão colocar as suas respostas da apostila número 4. E por que isso, professor? Porque alguns alunos chegaram para mim e disseram da grande dificuldade que eles tiveram em compreender os conteúdos anteriores. Então, eu bolei uma atividade para se trabalhar um pouco melhor com o conteúdo, para a gente poder fixar melhor o que estamos trabalhando.
beleza? Eu sei que é cansativo, eu sei que essa pandemia do corona está mudando radicalmente as nossas posturas, mas vamos continuar com esse movimento do estudo e lá na frente a gente vai colher bons frutos. Beleza, galera? Tchau e até a nossa próxima aula.